Ei, na lição de hoje nós trataremos sobre uma família em que o pai percebe na vida adulta de seus filhos o fracasso. O fracasso deles, refletindo também o seu fracasso como pai. Afinal, o que fazer para que esse futuro não seja o seu, da sua família ou de alguém que você conheça? Será que existe receita para o sucesso na vida adulta de nossos filhos? Ou é questão de sorte? Será que a Bíblia tem dicas, orientações, ferramentas, estratégias para que possamos trilhar um caminho de uma paternidade saudável, uma família funcional, a ponto do filho ter sucesso no futuro? Ou é uma questão de sorte apenas? Uma coisa fica certo, que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Vem conosco estudar esta lição de número 8, porque revelará a todos nós, principalmente aos pais, estratégias, ferramentas e diretrizes para que venhamos criar os nossos filhos nos princípios bíblicos e também inteligentes, para que possam ter um futuro brilhante, de muito sucesso, porque o sucesso do filho reflete o sucesso do pai. Pois bem, caneta e papel na mão, porque já vem instrução. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Patrick Roberto, pastor titular aqui na Assembleia de Deus em Praia de Itaparica, Vila Velha, estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida e não esqueça de curtir, comentar e também clicar em todas as notificações para os próximos vídeos você ser notificado. Que Deus abençoe, uma boa aula em nome de Jesus. E a lição de hoje é a lição que tem por número 8. Estamos já na lição de número 8, hein, irmãos? Rapidinho, né? Lição de número 8, datada para o dia 21 de maio. Nossa lição tem por título, olha aí, a importância da paternidade na vida dos filhos. O tema da nossa lição de hoje, lição de número 8 que estudaremos, é a importância da paternidade na vida dos filhos. Muito forte, hein? Muito forte esta lição. Não perde não, meu irmão. E olha aí, texto áureo e a verdade prática. No texto áureo nós temos Efésios, capítulo de número 6, versículo 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nossa verdade prática: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Novamente, olha a seriedade da verdade prática hoje, hein? Quando o padrão divino, não é humano, é divino, para a criação dos filhos é negligenciado, ou seja, o padrão bíblico para a criação dos filhos é negligenciado, as diretrizes, os princípios, né, toda a orientação da Bíblia para a criação dos filhos não é cumprida, não é observada, é negligenciada, as consequências no futuro dos filhos, né, na vida adulta principalmente, são terríveis para a família cristã. Família cristã, porque é a família que segue os princípios da palavra.
não é? E deseja que o que está escrito na Bíblia se cumpra em sua família, em nome de Jesus. Uau, muito forte, hein? Esta lição é preciosa, toda atenção será pouca. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar sobre paternidade. E duas famílias chamaram a atenção do comentarista pastor Elianai Cabral. Mas antes de entrarmos na lição, eu gostaria de agradecer você que está estudando junto com a gente, você que é nossa ovelha, né, nosso discípulo, e você, internauta, meu querido irmão, minha querida irmã, de todo o nosso Brasil e até fora dele, que está estudando conosco. Muito obrigado. Que Deus muito lhe abençoe. Espero estar contribuindo para o seu crescimento espiritual. Ok? Estou muito feliz com o feedback, alguns irmãos mandando mensagem, dizendo que a EBD está sendo uma bênção, está acrescentando na sua vida espiritual. Que bom! E ajudando também na família, não é? Glória a Deus, que é o propósito maior do nosso trimestre. Que Deus muito te abençoe, viu? E conte sempre conosco. Ore por nós, divulgue, tenha liberdade de divulgar, compartilhar, viu, as nossas aulas para que alcance muitas pessoas que necessitam aprender da palavra de Deus. Vamos à lição então? A lição de hoje trata sobre duas famílias que chamaram a atenção do nosso pastor Elianai Cabral, que é o comentarista oficial da nossa lição e do nosso trimestre, não é, de 2023. Pois bem, as famílias que chamaram a atenção do nosso comentarista foram porque a Bíblia tem, né, numerosas famílias ali que serviriam de exemplo sobre paternidade. Mas nós cremos que o Espírito Santo direcionou o nosso querido pastor Elianai para nos dirigir o olhar, né, nos dirigir tanto no olhar quanto no estudar para a família de dois homens que, ministerialmente falando, eram um sucesso, mas na família era um fracasso. Pois bem, é por isso que nós corroboramos aí, não é, a frase no início, na introdução da aula: nenhum sucesso justifica o fracasso da família, porque eles ministerialmente eram um sucesso, mas na família, como pai, foram um fracasso. Dois exemplos. O primeiro exemplo era do sacerdote Eli, com seus filhos Ofni e Finéias, né? E depois o sacerdote Samuel, que também teve seus filhos, né? Joel e Abias, que também demonstraram que fracassaram na questão da paternidade. Mas antes de seguirmos com as histórias citadas, é importante a gente dar uma olhadinha que no tópico 1, veja aí comigo na sua revista, se você olhar, ó, tá vendo aqui? Tá uma setinha aí, vamos ver se a setinha vai passar aí. Opa, aqui, ó. Né? O tópico 1, a paternidade dentro da família. Então começa o subtópico 1, primeiro subtópico, olha aí, ó, a primeira família. Vemos em Gênesis, né, capítulo 4, verso 1 e 2, a constituição da primeira família. Constituição é essa porque Adão e Eva, né, tiveram seus primeiros filhos, todos nós conhecemos a história, não é? Então, a partir do momento que Adão e Eva tiveram seu primeiro filho, tornaram-se família, né? Porque enquanto é o rapaz e a moça, é casal. Uniram-se, geraram uma criança, aí se tornam então família, ok? Se tornam então família. Adão e Eva, então, depois de Caim e Abel, passaram então a ser família, ok? Então passaram a ser família a partir do primeiro filho. E ali, no Gênesis capítulo número 4, apresenta o primeiro padrão de família, aquela referência, e a gente tem todo aquele contexto do pai, da mãe e dos filhos. E o contexto também que já conhecemos, a figura do pai que ainda não se encontrava bem porque era novidade, né? Se nós observarmos, a gente, nesse detalhe comportamental de família, pai, o papel do pai, o papel da mãe, foi no decorrer da história, né?
no decorrer da história da humanidade, foi se definindo aí de acordo com a cultura, de acordo com o contexto social, econômico, não é? Até mesmo a questão geográfica, tudo isso influencia, não é? Influenciou o papel da família em cada região. Até porque aqui no Brasil nós temos um perfil de família, né? Do papel do pai e do papel da mãe. Lá no Oriente Médio também são pai e mãe, mas o papel já muda. Lá na África, da mesma sorte, né? Então, se a gente olhar por questão de regiões, culturas, tudo isso muda. Porque um exemplo é Eucana, né? Que tinha várias mulheres, falando de Samuel, né? De Ana, sua mãe. Eucana tinha várias mulheres, não é? E então ele era pai de muitos filhos, então o papel dele era diferente. Aqui no Brasil não se pode ter várias mulheres, então só para você entender o exemplo, tá? Mas o papel fundamental para o sucesso do filho, isso é padrão. Qualquer lugar do mundo o pai exerce descobriram, né? Então no decorrer da história, dos exemplos e tal, descobriram-se que o papel do pai, ele é universal. Ele é universal. Então, hoje, através do advento da internet, nós temos essa globalidade, né? Então, hoje é um assunto global, o papel do pai na vida do filho. Né? Na época de Eli, de Samuel, não era mais regional, era até religiosa até. Então, na concepção de Eli e de Samuel, qual era a concepção de pai para eles? Era aquela concepção arcaica que devia se prover o pão, o alimento, cuidado, e a mãe ficar em casa cuidando dos filhos. Então a mãe cuidava dos filhos e o pai ia trabalhar trazendo o pão para casa. E aí estava resolvido. Ou seja, ele ficava ausente o dia todo, quando chegava cansado, no outro dia novamente, e aqueles compromissos ministeriais, sacerdotais, e resumindo, no final, o filho cresce sem a presença do pai. Resultado, fracasso. Porque a presença da figura paterna na família é muito importante. Muito importante. Por exemplo, hoje sabe-se, não é? A ciência já deixa claro que o papel da figura masculina na vida dos filhos representa também, tá? Porque são outros, são vários. Então, também o limite. Então, o limite ele é estabelecido pelo pai, não é? O cuidado, não é? Pela mãe, o zelo, aquela segurança, o aconchego, não é? O colinho da mamãe. Agora, o limite era o pai que dava o stop. Opa, parou aqui. Então, quando essa figura paterna não se manifesta exercendo o limite, opa, chegou aqui, tem que voltar. Aqui é o limite. Quando esse limite não está presente, então o filho se torna o quê? Inconsequente. Ele não mede as consequências, ele não tem noção do limite, ele pensa que o mundo é igual a casa dele, sem limite. Aí ele começa a fazer tudo da sua vontade. Assim como ele não teve o não do pai, ele entende que não vai ter o não do mundo. E aí a gente observa Ofni e Finéias agindo desta forma, né? Deliberado, sem limite, sem noção, fazendo atrocidades. E resultado, ele passa vergonha. O pai passa vergonha. Meu irmão, a primeira coisa que você tem que entender é que o seu filho precisa de você. E principalmente você que é mãe, diga para o seu esposo: você precisa ser pai, precisa estabelecer limite, porque é esse limite que se aprende dentro de casa que vai educá-lo na rua. E ele vai praticar na rua, no seu dia a dia. Então é necessária essa figura do limite e da segurança, do aconchego e da direção, não é? Da exortação ali, do limite, do não. Precisa ter esse equilíbrio. E Samuel da mesma sorte. Samuel preocupado com o ministério, preocupado em atender o povo, criado ali, ouvindo a voz de Deus ali, minha vida é devotada ao Senhor e tal, e esqueceu-se do seu papel
de pai. E os seus filhos também não foram tão quanto Ofni, os filhos, né, de Eli, Ofni e Finéias, mas também não procederam nos caminhos do Senhor e não deram orgulho a Deus. Meu irmão, a ponto da Bíblia, o texto bíblico, não é, que nós temos como base da leitura introdutória, deixou claro que os filhos de Eli, do sacerdote, não conheciam ao Senhor. Meu Deus! E quem apresentaria Deus para a família de Eli? O próprio Eli, meu irmão. O que Eli fazia que ele não apresentou o Senhor para os seus filhos? Entende isso? Deus está falando com você hoje. Leva Jesus para sua casa. Ensina os seus filhos o caminho em que devem andar. Ensine, apresente seus filhos a Deus e Deus a seus filhos. Leve Deus para casa, meu irmão. Uma coisa eu aprendi desde pequeno. Nunca leve problema de igreja para sua casa. Nunca leve problema do pastor, problema do presbítero, do diácono. Não. Problema de empresa, problema da rua, não. Sua casa não é lugar para problemas. Sua casa é seu Éden. É lugar de paz, é lugar de alegria, é lugar de solução. É lugar de você levar Jesus e levar Deus, boas notícias, levar o Evangelho. Apresente Deus para os seus filhos. Faça-os conhecer a Deus, porque este é o papel do pai na família, ser um representante do Pai Celestial. Aleluia! Pois os filhos de Eli, infelizmente, não conheciam ao Senhor. Que tristeza! Então, nós falamos aí sobre a primeira família, né? Em Gênesis 4, Adão e Eva, e quando começaram, né, a criar, gerar filhos, tornaram-se família. Depois, subtópico 2, né? Do tópico 1. A falta de autoridade no lar. Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no seu lar. Então gerou todo esse desconforto. Quando eu falei sobre a questão do papel do pai para gerar limite, estabelecer limite na sua casa, na criação dos seus filhos, para que eles pudessem, não é, ter aquela concepção de que tudo era lícito, mas nem tudo lhes convinha, né? Não é que a casa de Deus, a trajetória cristã, não era a casa da mãe Joana, nem poderiam fazer o que quisessem. Terceiro subtópico, o problema, olha só, os problemas de uma paternidade ausente. Irmão, isso aqui é muito forte, vou até ler com vocês, olha só. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito, olha só, é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo, né? E nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna, olha só, na outra coluna, na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle de emoções e estabelecimento de prioridades para a vida, né? Como referência, 1 Timóteo 3, 4. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, à gentileza, falar correto, né? Dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, Eli e Samuel, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. Meu Deus! O comentarista nos chama a atenção para tomarmos cuidado no tópico 2
com uma paternidade perigosíssima, viu? Uma forma de paternidade perigosíssima. Qual é ela, pastor? A extremista, viu? Eu gostaria da sua atenção nesse momento. Veja comigo no tópico 2 o que o comentarista compartilha com a gente. Veja só. No tópico 2, ele coloca como título Tipos de Paternidade Extremista. Olha só, não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Então, o primeiro modelo que ele apresenta do subtópico 1, do tópico 2, é a paternidade autoritária. Esta paternidade autoritária, esta forma de ser pai autoritário, ela é muito perigosa. Anote isso aí, anote isso aí. Isso é importante você passar para os seus alunos, ou anotar, você que é aluno, anotar aí para o seu conhecimento, você que é pai principalmente. Quando você se torna um pai autoritário, você cria bloqueios emocionais no seu filho. Anote isso aí, bloqueios emocionais. A criança, quando recebe gritos, né, desaforos, agressividade, tanto na questão, não é? Porque quando a gente fala de agressividade, a pessoa pensa que é logo no soco, na pancada, mas também existe agressividade verbal. Quando a pessoa fala, né, agride com palavras, seja ela no tom alto ou no tom baixo, mas são palavras agressivas, formas agressivas de educar o seu filho. Ao invés de você educá-lo, você está frustrando ele. Você está enchendo ele de patologias emocionais, de transtornos. Você está tirando a beleza da paternidade e sendo um carrasco ao invés de pai. Então, a paternidade autoritária, ela inibe o desenvolvimento do caráter, o desenvolvimento emocional da criança e acaba transformando aquela criança numa pessoa cheia de transtornos, viu? Quando cresce é uma pessoa problemática, se torna uma criança problemática, um adolescente problemático, um jovem problemático e um adulto problemático. Por quê? Por causa do autoritarismo. Porque não foi criado com amor, ele não aprendeu a ter amor, receber amor e distribuir amor. Ele aprendeu o ódio, o rancor. Por isso que Paulo, quando escreve aos irmãos aos Efésios, que é o texto, não é texto áureo aí, ele diz que os pais não podem, não é, criar ira nos filhos. Os pais não podem, não é, desenvolver nos filhos a ira, um sentimento de raiva, de ódio, sabe, de revolta contra o pai. Não. Você tem que entender que a função do pai é prepará-lo para a vida. Então, o pai, ele não pode corrigir o filho com ira e nem tratar o filho de forma autoritária. Ele tem que ter autoridade. O pai deve ter autoridade. A autoridade é diferente de autoritarismo. Autoritarismo é agressão, ignorância, é aquela coisa grosseira. A autoridade, no olhar, basta olhar para o filho já respeita, porque o que é isso? A autoridade. Papai está chegando, é a presença, a autoridade, respeito. Agora, o autoritarismo gera medo. E aí envolve cria um monte de bloqueio naquela criança, naquele filho, naquela filha, e se transforma num adulto problemático, numa pessoa problemática, que lá na frente vai dar muita dor de cabeça para ele, viu? Então, a paternidade autoritária, meu irmão, deve ser evitada e corrigida, se é que existe na sua forma de ser pai, ok? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, ok? E depois, quando a gente olha para a lição, a gente percebe que o segundo
Você viu aí no subtópico 2 aí da sua revista, o segundo tipo de paternidade extremista que precisa ser evitada ou corrigida é a paternidade permissiva. Esta paternidade é a que a gente encontra em Eli, não é? Em Samuel. É aquela paternidade sem envolvimento. Não, deixa o menino e tal, não tem nada a ver. E vai deixando, e o pau quebrando, e vai dando libertinagem. Não é nem liberdade, é libertinagem. Né? E começa aquela coisa do limite. Lembra que eu falei o pai, a figura do pai é a figura do limite, do stop. Ei, pare. Peraí, o que você está fazendo aí, rapaz? Não, não é assim não. Ó, esse limite precisa existir. Quando ele não existe, a criança se torna permissiva, incoerente, aí começa a ser aquela famosa criança, não é? Sem noção. Não tem noção do perigo, não tem noção. E vai achando que o mundo gira em torno dele e quando chega lá quebra a cara. E aí começam situações. Os filhos de Eli são um exemplo clássico de permissividade. Um pai que não estabeleceu limite. Finéias, aqui o ambiente é santo. Aqui eu não quero isso, não quero aquilo, ó, limite, 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 limite. Não, não pode, não pode, não pode, não pode. Eles iriam respeitar. Por que, pai? Porque na lei de Deus está escrito, porque na palavra do Senhor está assim, porque estabeleceu o eterno, os padrões, os princípios morais, éticos, religiosos, pronto, acabou. Mas não. Foi deixando, foi fazendo vista grossa, e a permissividade abre portas para a promiscuidade. E aí agora os filhos de Eli começam a se prostituir dentro do templo, começam a profanar as ofertas, o altar. Meu Deus, que bagunça! A permissividade cria filhos delinquentes, não é? Inconsequentes, sem noção, e criam essas pessoas, esses adultos, né? Esses filhos que pensam que o mundo gira em torno dele. Não funciona assim. E no fundo, é uma criança, mesmo adulta, é uma criança pedindo socorro, dizendo: mostra um limite para mim, pelo amor de Deus. Então, quanto mais essas pessoas aprontam, mais elas pedem: mostra o limite para mim, pelo amor de Deus. Porque faz parte do DNA humano comportamental o limite. A gente precisa do não, a gente precisa conhecer o limite. É por isso que Deus estabelece limites para o homem. É por isso que Deus estabelece um ambiente para o homem viver. Lembra Adão, quando era só Adão? Deus pega, Adão é o protótipo da humanidade, é o DNA da humanidade. Deus pega Adão e diz o quê? Adão, você pode desfrutar disso tudo aqui. Adão e Eva, ó, vocês desfrutem disso tudo aqui. Mas da árvore do conhecimento, não, aqui é o limite. Uou! Se quebrar, se atravessar esse limite, tem um preço. E Adão e Eva o conheceram. Deus foi claro, o limite é necessário para haver paz, para haver harmonia entre a criação e o Criador. Uou, isso é muito forte, hein? Anota isso aí, para você poder inserir no contexto da sua aula. Porque quando a gente vai olhar o texto, olha só, veja comigo aí, por favor, na sua revista, olha aí, ó. Não é? Nós vemos aí, ó, os dois tipos de paternidade são negativos, tanto a autoritária, a paternidade autoritária, quanto a permissiva, não é? E prejudiciais ao bem-estar da família, que é o Éden que eu falei, né? Aquela coisa da harmonia do Criador e a criação. Olha aí, a falta de uma paternidade segura, não é? Aquela equilibrada que traz a funcionalidade para a família. Olha aí, ó, a falta de uma paternidade segura, equilibrada, presente e responsável produz uma família infeliz, não é? E esta infelicidade nós podemos chamar até de perturbada, uma família perturbada, problemática. Você quer isso para sua vida? Não. Então não seja autoritário nem permissivo. Seja equilibrado. Seja equilibrado. Sim e não. Sim e não.
Ó, sim, pode, meu filho, tal, tal. Mede as consequências e seja presente. O pai precisa ser presente. Por isso que Deus era presente na vida de Adão e Eva. E é presente em nossas vidas até hoje. Aleluia. Agora, olha só no subtópico 3 o que diz aí, ó. Eli criou filhos que se tornaram profanos. Uau! Como que um sacerdote que conhecia a lei do Senhor, meus irmãos, deixa os seus filhos se tornarem profanos. E no começo do livro de Samuel que nós lemos aí, no capítulo 2, diz que eles não conheciam ao Senhor. Irmão, você parou para pensar nisso? O texto diz que os filhos do sacerdote não conheciam o Senhor. O homem que trazia o Senhor para o povo não trouxe o Senhor para os seus filhos, para a sua casa. Uau, isso é muito forte. Anota isso aí. Se nós trouxermos Deus para todo mundo e não trouxermos para nossa casa, falhamos. Nenhum sucesso do lado de fora justifica o fracasso do lado de dentro da nossa família. Por isso a função de Eli era trazer Deus, a presença de Deus para o povo, mas também para a sua família. E a Bíblia é clara, Samuel é claro quando registra a história dizendo que eles não conheciam o Senhor. Por isso tornar profano. Olha só, olha o que o texto diz. O texto bíblico, né, diz, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Meu Deus. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belia, né, Beliakal, cujo prefixo el, né, ou bel, e o seu sufixo ial podem significar sem proveito, imprestável, inútil. Meu Jesus. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. Meu Deus! 1 Samuel 2, 13 ao 17, tá claro isso. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com sua família. Meu Deus! Ganhou Israel e perdeu a sua casa. Que vergonha! Que Deus nos livre deste mal. Que Deus nos guarde desta maldição. Que Deus nos levante cada dia mais para estudarmos a sua palavra, para buscarmos recurso, e o recurso bíblico e científico para educarmos nossos filhos na direção do Senhor, entendendo que o nosso papel de pai é um papel que representa Deus na nossa família. Porque assim como os nossos filhos nos veem, verão a Deus. E você que o seu pai não foi exemplo, você que o seu pai te encheu de bloqueios, de traumas, viu, de transtornos emocionais e psicológicos, em nome de Jesus, seja liberto disso. Você que tem dificuldade de ver Deus como pai, anote isso aí, meu irmão, porque você vai encontrar muita gente que tem dificuldade de se relacionar com Deus, com autoridade, com limites, viu? Pessoas que não aceitam não aceitam limites, não se submetem à autoridade, são pessoas revoltadas, revoltosas, pessoas que facilmente o diabo usa para rebelião, para se levantar contra liderança. Tem um problema sério com liderança, e não é só na igreja não, viu? É na vida, no trabalho, seja onde for. Por quê? Porque tiveram problemas com a figura do pai, que era a figura da autoridade na sua casa. Tiveram problemas com o pai, que era a figura do limite, que era a figura do não, sabe? Do estabelecimento de limite, aquele que apresentaria o mundo para eles. Tiveram problemas com o pai lá atrás e agora tem problemas com a referência da paternidade, autoridade e liderança. Mas hoje Deus trouxe essa lição para libertar aquele que se havia sido preso. Glória a Deus.
Deus tem um novo para nós, meus irmãos, em nome de Jesus. Você está percebendo que esta lição está despertando você como pai, você como professor, como professora, a despertar nos pais e na família esta preocupação com o tipo de paternidade que estamos tendo, porque corremos um sério perigo. Todos os pais correm um sério risco de serem um sucesso, mas seus filhos serem um fracasso. E a nossa missão, na lição anterior já falamos sobre isso, não é? Se você não assistiu, assista as lições anteriores para você ir pegando o raciocínio, ok? Principalmente, né, as primeiras que falam sobre os transtornos de, né, sentimento narcisista e tal, isso aí, né, de personalidade narcisista, aquela coisa do pai focar muito em si mesmo, esquecer do filho. Pois é, nós vemos isso aí, ó. Eli e Samuel. Era tanto poder, tanta glória, tanto, né, confete, elogio, o homem profeta de Deus, o homem que Deus falou e tal. Muitas vezes a gente se empolga tanto com o nosso sucesso que a gente esquece que na nossa sombra os filhos precisam de escrever a história deles. E a história deles não é a nossa história. A nossa história é a nossa história. Agora os filhos precisam escrever a deles e nós precisamos prepará-los. Aí que está o grande detalhe. E quando o pai é relapso, né, quando o pai não tem essa observação, com certeza é uma questão de tempo. O filho já será um fracasso. Que triste isso, mas é um despertamento de Deus para nós, para que não aconteça nas nossas famílias o que aconteceu na família de Eli e de Samuel, grandes homens de Deus, mas que não olharam para dentro de suas casas. E veja só o tópico 3 aí para a gente caminhar para o fechamento. Olha aí, ó, o fracasso de dois pais relapsos com seus filhos. Meu Deus. Como pode, gente, dois pais de sucesso terem filhos fracassados? Primeiro, está aí no subtópico 1, omissos, omissão. Gente, acorde. Se tornou pai, acabou, viu? Acabou. Se tornou pai, agora você tem que assumir o seu papel e ponto final. Uma vez pai, para sempre pai. Nunca deixe de ser filho. Nunca deixe de ser pai. E aí a gente encontra, veja comigo, por favor, a gente encontra na revista que, olha aí, ó, omissos para com seus filhos. Por quê? Eles esqueceram que, além de sacerdotes, eles eram pais. Muitas vezes você é um empresário, você é alguém, não é? E que exerce um cargo de referência, e isso sobe tanto na sua cabeça que você foca naquela responsabilidade de manter tudo certinho, tudo organizado para ficar bem, né, diante do povo, diante das coisas, dos funcionários, diante da empresa, do comércio, do patrão, seja onde for, e você esquece que você não está bem na fita, né? Ou diante dos olhos dos seus filhos. Você está bem em tudo menos em casa. Ah, porque quando eu chego em casa eu quero descansar, eu quero... Não, filho. Quando chega em casa é hora de você transferir conhecimento para os seus filhos, ajudar a sua esposa, ter o seu papel ali de pai, sua figura de pai presente, e ela é sacrificial. Não tem jeito. Eu não conheço um pai, viu, que exerce a sua paternidade com facilidade. Não existe isso. Ela é sacrificial. Não tem para onde você correr. Entendeu? Quando você corre desta responsabilidade, o seu fracasso será inevitável. Mas vamos aqui, ó, olha aí, veja bem o que o texto diz aí, ó. Porém, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, olha aí, ó. Porém, os filhos de Eli, olha aí, ó. De Eli, filhos de Belial. Meu Deus, e não conheciam ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz, que os filhos de Eli eram filhos de Belial.
e não conheciam ao Senhor. Gente, é muito forte isso aqui. Olha o que o comentarista diz no texto. Isso aqui é bom a gente chamar a atenção. Ó. Imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos. Meu Deus. Que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, entre aspas, não conheciam o Senhor. Meu Deus, é o que eu falei, não é? No caso de Samuel não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Lembra que eu falei sobre a questão do limite? Faltou Samuel dentro de casa para dizer para o ei, não, peraí, mostrar o limite, aquela coisa da disciplina, do certo, do errado, ser o peso ali, ser a balança da casa. Meu Deus. Por isso os filhos de Samuel foram inconsequentes. Não medir as consequências. Pensa comigo. Olha só, o que me chama a atenção é que no final da vida de Samuel, uma frase muito bonita diz assim, e nenhuma palavra que saiu de sua boca caíram ao chão. Então, nenhuma das palavras que saíram de sua boca caíram ao chão. Ele foi um profeta que tudo que falou, Deus honrou. Agora, por que Deus não honrou a sua casa? Entre aspas. Muitas vezes as pessoas querem, jogar na mesma balança ali o pastor, o líder, e exigindo dos filhos a mesmo... Ei, calma, peraí. Não é por aí. E outra, não é só pastor não, tá? Aqui nós temos a referência dos sacerdotes, mas é a referência de todo servo de Deus. Anota isso aí, tá? A paternidade referencial, que nós estamos tratando aqui não é só de pastores e de líderes, de sacerdotes. Não, aqui está o exemplo de sacerdote, mas era um ser humano, era um pai como você, como qualquer outro irmão da igreja. Então essa referência de pai é de qualquer irmão da igreja, tá ok? Não é uma questão só para pastores e líderes, mas é para todos aqueles que professam a fé no Senhor e creem que a Bíblia é a sua regra de fé e prática e de ética cristã, ok? Entendido isso aí? Vamos para a revista? Olha lá o que mais ele diz, Meu Deus, isso aqui é muito pesado. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, olha só, e mesmo sendo muito respeitados por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. Uau, feriu o ego do homem, hein? 1 Samuel 8, 5, 7. O problema, você percebeu aqui? Samuel cria os seus filhos para serem juízes também, sacerdotes também. Só que ele não preparou seus filhos, ele era ausente. E aí, quando ele chega agora diante dos anciãos, ele não, mas não tem nem como comparar, Samuel. Seu perfil, olha aí já o de Eli que causou, Você quer que os seus também? E aí Samuel se sente ofendido porque mexeu no ego de Samuel. Aí a gente percebe que Samuel era, já estava ali já se sentindo a Coca-Cola do deserto e pensou que os filhos iam, a permissividade ali ia fluir. Não, os anciãos, brecaram, ensinando Samuel a ser pai. Tipo, nós somos seus pais e aqui tem limite. Uou, forte, hein? Aqui tem limite, Samuel. Pera aí, aqui não. Samuel vai, se sente ferido, ofendido, porque o ego dele, aquela coisa, se sentindo ali o poderoso bambambam, de repente, aí murcha. Eita, aí você vê que era o papai protetor, papai, aquele papai que não ensinou, não disciplinou seus filhos, mas queria ali para manter o nome, manter a coisa, mas não é assim que funciona. E aí você aprende que Samuel, a gente percebe, melhor dizendo, que Samuel tinha um problema muito grande na sua presença, na sua figura paterna diante dos seus filhos. Veja só, olha só o que a revista aí também mostra. Isso aqui é muito forte. Tá vendo aí? Pesado, hein? A filosofia, olha só, de alguns líderes cristãos, de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros, como eu disse, não só obreiros, mas todos os pais cristãos antes do ministério
começa, né, todos os irmãos, antes das suas funções na igreja, suas atividades na igreja, começa com a própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém que deseja o episcopado deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. 1 Timóteo 3:4. Irmão, pense comigo. Cabra não tem autoridade nem na sua casa. Vai ter aonde, gente? Se ele não é respeitado pela sua família, vai ser por quem? Então a gente precisa primeiro trabalhar a estrutura da nossa família para depois trabalhar a estrutura do nosso exercício ministerial fora de casa. Vamos lá. E olha só, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Está vendo aí? É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Então a gente sabe que é difícil, é complicado, mas, meu irmão, não tem para onde correr. É presença, presença, presença. Ó, 3 coisas que norteiam a vida do filho, tá? O pai, para educar bem o seu filho, ele precisa de 3 coisas. Eu aprendi com um pastor, certa feita, ele dizendo: a primeira é o exemplo. Anota aí, 3 coisas que são fundamentais para a educação dos filhos nos pais. O que é fundamental no pai? Primeiro, o exemplo. Anota aí. Segundo, o exemplo. Anota aí. Terceiro, o exemplo. Anota aí. Exemplo, exemplo, exemplo. Então, o exemplo ele só vai ver uma presença. Não tem jeito. É o seu exemplo que vai trazer para o seu filho um norte da sua educação. É muito forte isso, hein? E olha aí, subtópico 2, a isenção da irresponsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Isso aqui é muito forte. Olha só, sem que esse sacerdócio exercesse autoridade em casa, meu Deus, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da sua própria família. Lembra, Paulo foi muito duro com isso. Ele falou que o obreiro que não cuida da sua casa, não cuida da sua família, negou a fé e é pior do que os descrentes. Meu Deus, para vocês verem a seriedade que é o cuidar da família. Olha só, e olha o que diz o subtópico 3 aí, é muito interessante para a gente ler, hein? Tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, pode, olha aí, ó, não pode fugir, meu Deus, hein? Olha aí, ó, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com os seus filhos no ambiente eclesiástico. Estão vendo aí? Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural, olha aí, ó, há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem, olha aí, ó, um tratamento sábio com os filhos de obreiros, olha só, quando não se tem tratamento adequado com os filhos de obreiros, problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança, lembra que eu falei sobre isso? Como forma de rejeição a esse tratamento. Ficam cheios de bloqueios, de traumas e outros mais. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação. Meu Deus, isso aqui nos chama muito a atenção, meu irmão. Você precisa focar nisso. E não é só de pastores, como eu falei, de obreiros, mas de todos os irmãos na igreja. Principalmente aqueles que têm funções, tá? Porque chama muita atenção, exige muito de você, seu testemunho, né? Seu caráter ali todo. E muitas vezes a pessoa força tanto, trabalha tanto nessa imagem ali de liderança que esquece
da imagem da sua família, de trabalhar a sua família. Deus nos guarde, Deus nos livre deste mal. Vamos para a conclusão? Pois bem, olha aí nossa conclusão então, não é? Antes sinopse do 3, todo pai cristão, agora sim, deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. E a nossa conclusão, olha aí, os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Aleluia! Os extremos, né, precisam ser evitados. Lembra dos extremos? Né? Permissividade e autoritarismo. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam de repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos, porque Deus é um pai, Deus não é, Ele é o nosso pai e Ele está presente, meu irmão. Ele está conosco. Jesus diz: e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que ali Jesus já era como Deus, né? Falando como Deus. Onde Ele está, o Pai está. Então é o mesmo que o Pai. Deus está conosco todos os dias. Por quê? Porque a presença do Pai é fundamental para o desenvolvimento do filho. Desenvolvimento saudável. Entendeu? Pai, seja presente na sua família. Seja presente, pai, mãe, na sua família. Porque a sua presença traz o equilíbrio. O equilíbrio da sua casa. Que Deus nos guarde de todo desleixo, de toda ruptura na figura paterna na criação dos filhos. Que Deus nos guarde de futuros como esses dos filhos de Eli e de Samuel, homens referências, homens de Deus, foram de Deus, homens sérios, abençoadores, homens íntegros e tudo, só que como pai foi uma frustração muito grande. Que Deus nos livre desta frustração e nos dê um futuro de sucesso, nos ensine, nos oriente pela sua palavra e pelo seu Espírito, quando necessário que nos revele o que fazer e como fazer para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos e principalmente na presença do Senhor. Amém, querido? Posso orar por você, pela sua casa, pela sua paternidade? Então feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua paternidade tão poderosa em nossas vidas. Obrigado pelo Senhor ter se manifestado em nossas vidas como Pai. E através de Jesus manifestar sua paternidade. Pois Jesus disse: Abba, Pai. Ah, papai, como é bom ter o Senhor como nosso Pai celestial. E aqui na terra nós somos pais. O Senhor nos deu esse privilégio de sermos pais. Ó Senhor, nos ajude, nos livre de todo mal, de toda influência do ativismo, da correria, dos compromissos e de tantos outros afins que nos cegam em relação à paternidade e à criação de nossos filhos. Que o Senhor não nos deixe, Pai, cair nesse laço, para esquecermos de cuidar da nossa casa, cuidando da casa dos outros e não cuidando da nossa. Que os nossos filhos sejam como flechas ateadas, fogo, cheia da chama do teu Espírito e que venham nos trazer muito orgulho no futuro e que tenhamos satisfação dizendo: obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensinou a sermos pais. Que o Senhor abençoe todos os pais que serão alcançados por esta lição e suas famílias, em nome de Jesus, que orando e crendo nós dizemos amém, amém e amém. Que Deus muito abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e a sua família e a sua paternidade. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Essa lição te ajudou sua casa, sua família. Então se inscreva aqui no canal, clica no sininho, tá bom? Em todas as notificações, clica no joinha aí, no curtir. E não se esqueça de comentar, colocar uma observação. Lembrando que a nossa lição é uma lição, né, superficial, uma lição mais para dar uma mente, uma direção no raciocínio
da lição. Os detalhes você vai trabalhar dentro da sua sala, de acordo com a necessidade dos seus alunos. Você vai esmiuçar essa lição aqui, é mais para te dar um direcionamento, para você entender a mente do autor e você pegar uma linha de raciocínio e Deus te usar muito nisso. Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, seja muito bem-vindo ao meu canal e que Deus muito te abençoe. Até a lição de número 9, com a bênção do Senhor. Fiquemos na paz.